Boa tarde às nossas galerias aqui, ao povo de Brasília que está aqui. Eu saúdo de maneira muito especial os aprovados no concurso da Polícia Civil, que estão aqui de maneira reiterada, semana após semana, e que contam com o apoio da ampla maioria desses parlamentares no pleito de vocês de serem chamados, convocados para iniciar os serviços de vocês na nossa Polícia Civil aqui do DF, que presta um grande trabalho, uma grande e honrosa missão é desempenhada pelos senhores da Polícia Civil. Saibam que vocês contam com o nosso apoio na causa de vocês. Hoje, como disse aqui o deputado pastor Daniel de Castro, hoje é um dia triste. O que aconteceu ontem ali na Papuda era evitável, não precisava ter acontecido. O senhor Clériston, aos 46 anos de idade, casado, pai de 2 filhas, veio a óbito na hora do banho de sol, de maneira evitável. O processo, a ação penal 1055 DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, não tramita em segredo de justiça, de modo que é possível acessar os autos e tomar conhecimento do que lá está. E há nos autos parecer do Hospital Regional de Taguatinga, onde a doutora Tânia Maria Liete Antunes de Oliveira assevera taxativamente que o senhor Clériston Pereira da Cunha estava com risco iminente de morte devido às suas variadas doenças. Esse laudo médico é datado do dia 27 de 2 de 2023. Há também nos autos daquele processo, senhores, um pedido da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público Federal. Esta é uma ação penal. O Ministério Público é o titular da ação penal. E no dia 1º de setembro de 2023, logo depois das 13 horas, o Ministério Público Federal peticionou no processo. E eu vou abrir aspas para a petição do Ministério Público. Assim, considerando o atual quadro fático exposto, somado à liberdade provisória concedida a outros denunciados, igualmente vinculados ao inquérito 4922-DF, o pleito defensivo merece acolhida, haja vista a identidade de situações nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Eu pulo uma parte da petição para chegar à conclusão. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido de liberdade provisória a Clériston Pereira da Cunha, cumulado com as medidas cautelares diversas da prisão. O choro daquela mulher poderia ter sido evitado. O choro das 2 filhas que estão órfãs poderia ter sido evitado. Foram 80 dias desde o pedido efetuado pelo Ministério Público Federal. E o que mais choca nisso tudo é que nesta semana nós tivemos um assassinato lá no Rio de Janeiro. Assassinato cometido por um rapaz que tinha sido preso por furto e foi colocado em liberdade no dia seguinte. Ele foi à praia de Copacabana e cometeu assassinato. No dia seguinte à prisão dele, ele estava solto. O Clériston estava preso há 11 meses, aproximadamente. Clériston nunca roubou. Clériston nunca matou. Não tinha passagem pela polícia, não é homicida, não é latrocida, não é estuprador, não é criminoso. Mas ele estava preso há 11 meses, sem ter cometido um crime que colocasse em risco a saúde ou a vida da população. Há quem defenda
Há quem defenda a morte dele. Eu jamais defenderei a morte de um inocente. Então, o Estado brasileiro peca de duas maneiras. Peca quando não tira da sociedade aqueles que devem ser retirados para que não cometam homicídio. E peca também quando não reinsere na sociedade, ainda que a liberdade seja com medidas cautelares pedidas pelo Ministério Público, aqueles que deveriam ter a sua liberdade deferida. Eu não sei de quem é a responsabilidade. Peço só mais um minuto, presidente, obrigado. Eu não sei de quem é a responsabilidade. Eu sei que o nosso pacto social precisa ser revisto, porque nós estamos à beira do colapso. Nós estamos à beira do colapso. Ainda existem, senhores, aqueles que respeitam a polícia. Vocês que estão aí. Eu sou um deles. Ainda existem aqueles que respeitam a honra e a dignidade do cidadão honesto e trabalhador. Eu sou um deles. Eu não tenho como apontar os culpados pelo que aconteceu, mas eu gostaria de terminar lendo a lei do abuso de autoridade. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O artigo 2º diz que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. O inciso 4 diz membros do Poder Judiciário também. O artigo 9º diz que é crime decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E o parágrafo único diz que incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Eu repito, eu não tenho como dizer quem é o responsável. Mas foram 80 dias entre o pedido do Ministério Público Federal e o falecimento. Eu não vou apontar o dedo e dizer que a responsabilidade é de ninguém, mas eu posso dizer, sem medo de errar, que essa morte era evitável. Morreu um trabalhador, morreu um gerador de emprego, morreu jovem, um pai de família. Há uma jovem senhora viúva e 2 jovens que abriram mão do curso de medicina e voltaram para cá, órfãs hoje, e isso poderia ter sido evitado. Obrigado, presidente.